Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de introdução à metodologia da pesquisa e hoje nós vamos falar de um tema que particularmente eu gosto muito de falar sobre esse tema, que são noções de epistemologia e falar também sobre os métodos científicos aplicáveis à pesquisa no direito, tá certo? Então é uma aula bastante importante para que vocês consigam compreender a melhor forma de fazer o conhecimento, de construir o conhecimento, né? Que é, na verdade, disso que se trata toda essa disciplina e toda a discussão que envolve a metodologia na pesquisa, tá certo? Então, sempre que nós formos falar sobre método, sobre metodologia, eu gostaria que vocês sempre relacionassem essa construção do saber, né, do conhecimento na nossa área, tá certo? Então, como de praxe, apresento para vocês aqui a nossa trilha de temas, tá certo? Então, para chegar ao objetivo dessa aula, né, que é mostrar para vocês as noções mais importantes e que nos interessam, né, de forma prática na metodologia, vamos trilhar esse caminho, né? Então, primeiramente, conversar um pouco sobre ciência, trazer algum conceito acerca do que é ciência, falar de método científico, né, para que serve o método científico, o que é o método científico, para então falar de alguns métodos aplicáveis ao direito, né? Então, dentro da metodologia científica, existem diversas áreas, né? E aí, na nossa área, nós temos métodos que vão ser mais adequados. Então, se a gente pensar, por exemplo, na ciência no sentido amplo, no sentido genérico, existem diversas áreas do saber, né? Diversos campos do saber. Então, a gente precisa primeiro pensar que lá nas ciências da saúde, por exemplo, ou nas ciências exatas, vão existir métodos diferentes, próprios para as abordagens necessárias naquelas áreas, né? Então, quando é necessário, por exemplo, a realização de pesquisa em laboratório, né, de pesquisa empírica com materiais, com substâncias, com objetos específicos, existem metodologias apropriadas para isso. Então, como o direito ele se situa dentro do ramo de ciências sociais aplicadas, nós vamos ter alguns métodos que vão ser mais adequados para a gente desenvolver as nossas pesquisas, tá bom? Então, assim, eu gostaria que vocês sempre buscassem olhar para todos esses temas sob um ponto de vista mais prático, né? Então, imaginem que vocês estão fazendo o TCC de vocês, em que existe um tema, e vocês precisam desenvolver esse tema. Quando a gente traz as questões metodológicas, nós estamos buscando fornecer para vocês um caminho para que vocês desenvolvam esse TCC, essa pesquisa, tá? Então, só para vocês começarem a pensar isso de uma maneira um pouco mais prática. Mas a pesquisa, como nós vimos nas aulas anteriores, né, ela não se resume ao TCC na universidade. Então, você pode realizar a pesquisa dentro de grupos de pesquisa, de projetos de pesquisa, você pode escrever um artigo para um evento, enfim. Existem diversas formas de fazer, mas isso é só para que vocês mentalizem e que toda a nossa conversa possa convergir para uma coisa prática na cabeça de vocês, que a princípio pode ser o TCC, tá certo? Pensar no TCC lá na frente, ou mesmo, gente, trabalhos acadêmicos, né? Então, geralmente, quando o professor passa um trabalho para a gente na universidade, a gente não pensa muito em como vai fazer esse trabalho, a gente simplesmente chega lá e fala sobre o tema, né? Então coloca lá um monte de tema, um monte de assunto. No entanto, se vocês aprenderem as formas, né, os caminhos para se fazer um trabalho científico, esse trabalho ele vai ser muito melhor construído, né? Você pode pegar esse trabalho futuramente e publicar em algum meio científico, né? E aí ver um pouco do seu esforço também refletido em alguma publicação. Então é algo bastante interessante. Mas enfim, a gente vai falar, voltando aqui na nossa trilha, né, de ciência, de método científico, dos métodos aplicáveis ao direito, a questão da epistemologia, né, que é a ciência das ciências, né, a ciência de fazer ciência, a filosofia da ciência. Então tem diversas concepções de epistemologia, mas aqui nós vamos focar como a ciência que sistematiza as ciências. E aí vamos aprender um pouquinho sobre epistemologia da complexidade também, então é algo que eu costumo bater bastante nessa tecla, que é a questão da complexidade do conhecimento, né, para que a gente
abandone aquele pensamento simplista de achar que tudo é simples, que é tudo, né, as coisas estão postas e é exatamente dessa forma. Não. A sociedade é bastante complexa e a gente precisa compreender toda essa complexidade se a gente quer construir conhecimento, né? E falar também sobre as formas de diálogo entre saberes, né? Então a gente sabe que, e eu também falo bastante disso, costumo pegar bastante no pé dos meus alunos, que o direito não é uma ciência, não é um curso técnico por isso, porque ele é complexo, a gente precisa dialogar com outras ciências, né? O direito ele não pode se resumir à mera aplicação de norma. Então nós precisamos conversar com as outras ciências para entender os processos que estão vinculados, que estão voltados aos temas que a gente vai discutir, certo? Então, essa é a nossa trilha de temas. Vamos começar então falando sobre o que é ciência, né? E aqui eu trago alguns conceitos para vocês, né? Existem diversos inúmeros por aí, mas alguns que reúnem elementos que eu acho bastante interessante para a gente que está começando, né? Aprendendo nesse mundo científico. Então, se a gente pegar aqui o conceito de Ferreira, o que ele diz, tá? É o conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade, que permitem a sua transmissão, e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias que visam compreender e possivelmente orientar a natureza e as atividades humanas. Então, nós estamos falando de conhecimento, né, de interpretações acerca do mundo dos fatos. Então, esse conjunto de conhecimentos, ele é construído socialmente, né, ele não sai da cabeça de uma única pessoa, ele é resultado de diversos pensamentos, por isso que eu coloquei essa figurinha ali, né, diversas formas de interpretar o mundo que, ao conversar, resultam num conhecimento específico sobre alguma questão, né? Então, ele é socialmente produzido, ele é historicamente acumulado, então, o que nós sabemos hoje, por exemplo, né, começa a ser construído lá na antiguidade, lá nos pensadores da Idade Média, e vai sendo aprimorado, então, até o grau de conhecimento científico que nós temos hoje. Então, tem essa característica da historicidade, né? Dotados de universalidade e objetividade. Então, quando a gente fala em universalidade, a gente não está dizendo que o conhecimento produzido num determinado local serve para o mundo inteiro, né? Mas as premissas dele, né, as questões que envolvem, elas podem ser aproveitadas de uma maneira mais genérica, né? Por mais que a gente saiba que cada contexto vai ter particularidades aí. Então, que permitem a sua transmissão. Então, a gente consegue... esqueci da objetividade, gente, desculpa. Dotados de universalidade e objetividade. O que é objetividade? É quando eu consigo explicar uma coisa, né? Por mais que seja complexa a situação, eu consigo colocar de uma maneira o mais objetiva possível. Eu consigo explicar, não fica uma questão assim de cunho subjetivo, né? Então, é objetivo, que permite a sua transmissão e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias. Então, lá na linguagem jurídica, na disciplina de linguagem jurídica, vocês perceberam que cada âmbito, né, da sociedade acaba desenvolvendo uma linguagem específica. Então, a sua linguagem do cotidiano vai ser diferente da linguagem forense, que vai ser diferente dos trabalhadores da indústria, por exemplo, né, o linguajar técnico das engenharias, por exemplo, é outro, né? Cada âmbito vai ter linguagem própria. E dentro da ciência, cada ramo também vai acabar desenvolvendo linguagens mais apropriadas, mais utilizadas, né, conforme a técnica de cada uma dessas áreas. Esses conhecimentos, né, construídos dessa forma, né, complexa, integrada, histórica, objetiva, e que permitem essa transmissão, então, ele vai possivelmente orientar a natureza e as atividades humanas. Então, para que a gente busca, desde que o ser humano se entende como humano, né, para que a gente busca o saber? Para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa relação com a natureza, atender melhor as nossas necessidades através das atividades humanas, né? A ciência ela tem um viés antropocêntrico bastante forte, né? Então, hoje em dia já existem outras discussões em que a gente pode estudar, por exemplo,
outras formas de vida por seu valor intrínseco, né? Por serem quem são, por exemplo, o direito dos animais, independente da sua serventia para o ser humano. Né? Mas isso é uma construção histórica. E aí nós temos também um outro conceito que vai dizer que a ciência, enquanto conteúdo de conhecimentos, só se processa como resultado da articulação do lógico com o real, da teoria com a realidade. Né? Por quê? Para que a gente não caia no erro, no engano, de ficar construindo, né, elucubrações teóricas que não tem nenhuma conexão com a realidade. Então essa conversa, ela tem que ser um diálogo constante. Por isso que eu falei para vocês nas aulas anteriores que o conhecimento do cotidiano, o conhecimento empírico, o conhecimento tradicional, construído no seio social, ele precisa ser considerado dentro das abordagens científicas também. Então a gente não pode excluir esse tipo de conhecimento. Então, como vocês podem perceber, esse conjunto de conhecimentos ele tem características, né, em que a gente tem um viés muito forte para a questão do método. Né? O que quer dizer o método na ciência? Significa que a gente não vai construir conhecimento de qualquer jeito, da forma que der na nossa cabeça. Eu acho melhor fazer assim, eu acho melhor fazer assado. Não. Né? A ciência, então, ela vai fornecer métodos, que são o quê? Métodos nada mais são do que caminhos a serem seguidos, né? Formas de abordar um determinado tema. Então, a gente vai ter aí o mínimo de regra, o mínimo de padrão para seguir com os nossos estudos, se a gente quer fazer isso de forma científica, tá certo? Então, eu trouxe aqui algumas citações para vocês que resumem um pouco essa ideia, né? Então, aqui um livrinho bastante interessante do Ribas e outros, né, em que ele diz: o pesquisador, a fim de poder realizar o seu trabalho de investigação científica, necessita empregar um conjunto de processos, regras ou operações mentais, que servem de base, que vem a ser a base de todo o seu raciocínio lógico investigativo. Esse conjunto metodológico chamamos de método científico. Tá? Então, quando a gente fala em método científico, nós estamos falando de um conjunto de processos e regras, né, ou formas de raciocínio que vão ser utilizadas para desenvolver o nosso pensamento no que se refere a um tema que nós precisamos estudar, tá certo? Vocês vão já entender isso ali no próximo slide. Ele diz também que os métodos empregados, de maneira em geral, em investigação científica, ao longo do tempo e ainda hoje, são dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Então aqui ele fornece alguns dos diversos métodos científicos existentes, né? E eu considero são os mais importantes. E para o direito, eu focaria aqui no dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo e dialético, certo? Fenomenológico é algo bem mais complexo que não parece ser tão utilizado no direito, certo? Então, para começar, gente, vamos falar de método dedutivo. Lembrando sempre que o método é um caminho, tá? Um caminho que você vai percorrer para chegar, para falar de um determinado tema, ok? Então, o método dedutivo, as matrizes teóricas dele, né? Descartes, Spinoza, Leibniz. O pressuposto desse método é o seguinte: só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Busca explicar o conteúdo das premissas por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem decrescente, de análise do geral para o particular, chegando a uma conclusão. Tá? Então, basicamente, esse método ele vai partir de premissas gerais em direção a uma premissa específica, certo? Esse método, eu acredito que é um dos mais utilizados no direito. Por quê? Porque, pelo menos, a maioria dos trabalhos que eu vejo, e existem algumas exceções, vamos já falar um pouco sobre isso, partem de uma contextualização genérica, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar deixa eu ver um tema aqui bastante interessante para o direito, sei lá, adoção, né?
Adoção por casais homoafetivos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque é algo bastante atual, né, que se tem discutido e dá pra gente fazer uma contextualização bacana. Tá, então, quando eu posso falar desse tema de duas formas. A primeira delas é através do método dedutivo, em que eu vou fazer uma contextualização geral acerca do que é a família, né? Então nós vamos começar lá, né, naquela abordagem histórica de como que a noção de família ela evolui ao longo da história, né? Até chegar na situação específica da adoção por casais homoafetivos, né? Então eu parto do geral e vou até uma questão específica e através dessa minha análise eu vou construir um conhecimento diferente, né? Um conhecimento sistematizado acerca desse tema que eu escolhi. Então eu vou partir aqui, né, de princípios gerais acerca do que é a família, de como isso mudou ao longo do tempo, até chegar numa situação específica que é a adoção, né? Então eu estou partindo do geral para o específico. Então eu estou utilizando um raciocínio dedutivo, certo? Como vocês podem perceber aqui da figura, o raciocínio inverso, ele diz respeito ao método indutivo, tá? Então, o que significa? Que se eu quiser trabalhar essa questão através do método indutivo, eu vou fazer meu raciocínio diferente. Eu vou começar falando da problemática dos casais homoafetivos, né? Até ir em direção a inferências mais gerais, né? Então, eu inverto o caminho. Na minha opinião, para esse tema, a melhor forma de raciocínio é a dedutiva. Mas é minha opinião, né? Minha opinião pessoal. Eu acho que não dá para partir, nesse caso, diretamente de uma questão específica. Mas não é impossível, né? Então, dependendo do tema, se você quiser pegar uma situação muito particular para a partir dela chegar às questões gerais, inclusive para contestar essas questões gerais, né? É possível também, né? Então, por exemplo, quando aborto de anencéfalo, né? Fetos anencéfalos, é uma questão muito específica em que eu poderia colocar um raciocínio indutivo. Eu parto dessa situação específica, né? Dizendo que não existe viabilidade da vida, que é uma questão que gera sofrimento para a gestante, que a coloca em risco, toda essa situação, né? E aí, a partir desse caso especificamente, dessa situação específica e diferente das outras, né, eu consigo então contestar o geral, que seria o que havia antes, que era a proibição do aborto nesses casos, né? Então eu consigo fazer esse raciocínio. Então eu acredito que o segundo mais usado é o método indutivo. Eu acho, né? Pela minha experiência, que também não é tão larga assim, mas o que eu vejo por aí é nesse sentido. Então, primeiro, método dedutivo e segundo, método indutivo. Acho que eu nem comentei aqui, né, as informações dos slides, mas vamos lá. É um método, né? Quem são os nomes teóricos, né? Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Hume. E aí o pressuposto considera que o conhecimento é fundamentado na experiência. Vocês estão vendo que parte de outra premissa, parte da experiência e não do geral. Não levando em conta princípios pré-estabelecidos, tá? No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalizações. Então, você tem o raciocínio contrário aí do que está do nosso esqueminha aí. Então, a gente sai dos casos especiais em direção aos princípios gerais através do raciocínio indutivo, ok? Então, não confundir indutivo com dedutivo. Dedutivo do geral para o específico, indutivo do específico para o geral. Então, vamos lá. Próximo, então, nós temos o método hipotético dedutivo, que também não é muito utilizado no direito, mas eu já vi trabalhos usando método hipotético dedutivo. Eu, particularmente, acho difícil, né? Precursores, Karl Popper,
consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge um problema. Tá? Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Então, digamos que vocês encontrem um tema que não tem muita coisa escrita sobre ele. Né? E aí vocês vão começar a testar hipóteses. Então, como não tem muita coisa que foi posta, que foi colocada sobre o tema, eu vou estabelecer várias hipóteses e vou trabalhando em cima delas. Então, eu estabeleço, sei lá, 4, 5, 3 hipóteses, e aí vou argumentar cientificamente em torno de cada uma delas. Essa é mais difícil, tá? Como eu já falei para vocês, não é algo muito recorrente no direito, mas eu já vi, tá? O próximo, eu diria que é bastante utilizado no direito também, que é o método dialético, né? A gente tem aqui como referencial teórico Hegel, e o pressuposto, né? As contradições se transcendem, dando origem a novas contradições, passando a requerer uma solução. Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político e econômico. Então, esse método, ele tem também bastante influência marxista, né, materialismo histórico, em que a gente olha as condições atuais, né, e contrasta essas condições atuais com o que está posto na teoria. Então, no método dialético, você tem uma lógica de raciocínio que parte de uma tese, passa por uma antítese, até chegar numa síntese. É um método também bastante interessante para quem quer construir, né, conhecimento, coisas novas, você passa por aqui. Porque você diz como são, né, como é o status quo das coisas, você contesta esse status quo através de uma argumentação científica e você elabora então conhecimento a partir disso, a partir desse embate de ideias, tá certo? Então esse é o método dialético que eu acho que é também maravilhoso para a gente trabalhar alguns temas no direito. Então, professora, qual é o melhor tema? Não tem resposta para isso. Ou qual é o melhor tema não, qual é o melhor método? Não tem resposta para isso, tá? O método vai depender do tema. Então, a gente vai analisar o tema, ver qual é o método ideal para ele, né? E trabalhar, então, a partir disso, ok, pessoal? Então, não fiquem pensando que existe um método melhor do que o outro, e sim mais adequado para o tema que você vai trabalhar. Beleza, fenomenológico eu vou pular, porque ele não é muito aplicado no direito, pelo menos não tem muita notícia disso. Né? Então é algo bem mais utilizado em outras áreas do saber, de ciências sociais, de ciências humanas, tá certo? No direito a gente não vê muito. Mas quem tiver curiosidade pode procurar um pouco acerca disso. Então nós temos aqui nosso próximo passo na linha, né, de raciocínio para a aula de hoje é a epistemologia, estudar o que é a epistemologia. Então a ideia de epistemologia, ela tem origem do grego episteme, que significa ciência, e logos, significa teoria, né? Então, pessoal, a epistemologia, ela é a disciplina que toma as ciências como objeto de investigação, né, com o intuito de reagrupar a crítica do conhecimento científico, a filosofia e a história das ciências, aqui segundo Japiaçu e Marcondes. Então, uma das premissas da epistemologia é esse confronto, né, entre o que é a verdade, né, entre as verdades e as nossas crenças, porque não dá pra gente imaginar que todo conhecimento é neutro, né? É bem improvável, inclusive, que sejam. Por quê? A gente dificilmente se desvincula das nossas estruturas mentais. Apesar de que a gente faz um exercício dentro das ciências para tentar pensar e desapegar um pouco das ideias que nós temos acerca de uma determinada questão. Porque se a gente se apegar muito a elas, a gente acaba não conseguindo construir nada novo, né? A gente vai partir dos nossos preconceitos, ficar neles,
e não construir algo novo. Mas quando a gente junta as nossas crenças com as verdades observadas através da ciência, nós vamos construir então o conhecimento, tá certo? Então é uma das premissas da epistemologia. Então assim, epistemologia, vocês precisam compreender essa categoria como uma ciência que estuda as ciências, né, que toma as ciências como um objeto de investigação mesmo. E aí, a segunda questão que a gente precisa considerar é a epistemologia como manifestação de complexidade e não de simplismo, né? Então a gente tem aqui um autor bastante importante nessa área, que é o Edgar Morin, em que ele diz que trata-se a epistemologia da complexidade, né? Ela trata de uma epistemologia adequada ao pensamento complexo, desviando o olhar da ciência moderna e colocando o indivíduo em uma nova posição diante da realidade, opondo-se diretamente à ciência moderna que se funda, segundo ele, em um paradigma de simplificação, né, que tem como princípios a disjunção, a redução e a abstração. Então, Edgar Morin é um pensador muito interessante para desconstruir até alguns pressupostos já vigentes nas ciências, né? Então a gente costuma dizer, mas a ciência é a verdade. Ele vai dizer, não, a ciência não é a verdade, ela é uma verdade provisória, ela é uma verdade que responde às nossas inquietações nesse momento presente, com o que a gente tem em mãos agora, né? E aí ele vai dizer também que a grande descoberta do século presente é que a ciência não é o reino da certeza, mas é o conhecimento possível dentro de uma determinada conjuntura, de uma determinada complexidade, tá certo? E aí, trouxe para vocês aqui, eu gosto de falar dos autores e mostrar a carinha deles, né? Esse aqui é o Edgar Morin. Então ele vai dizer o quê, gente? Que o espaço e o tempo não são mais entidades absolutas e independentes. Não só não há mais uma base empírica simples, como também uma base lógica simples, noções claras e distintas, realidade, não substrato físico. Resulta daí uma consequência capital. O simples, né, que são as categorias da física clássica que constituem o modelo de qualquer ciência, não é mais o fundamento de todas as coisas, mas uma passagem, um momento entre complexidades. Complexidade microfísica e a complexidade macrocosmofísica. Pode parecer difícil a linguagem, uma linguagem bastante científica, mas basicamente o que ele quer dizer é que nós não temos uma verdade simplista, a gente não consegue dizer numa frase, às vezes, né, explicar uma determinada questão. Por quê? Porque as questões que estão, que têm uma relação com esse tema que está sendo estudado são inúmeras. E as implicações também são inúmeras. Então existe uma complexidade microfísica e uma complexidade no macro, né? Pensando aí em termos até de universo. Então é um autor bastante interessante para que a gente entenda isso. Então eu gosto de falar para os meus alunos, quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada, na verdade. Então é melhor achar que você não sabe nada mesmo, que você não entende nada mesmo, e procurar entendendo, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai tomando consciência dessa complexidade que envolve o saber, o conhecer e as ciências, tá certo? Então, essa epistemologia da complexidade, segundo Morin, tá, deve contemplar, além do pensamento científico, filosófico e artístico, né, os aspectos míticos, mágicos, né, empíricos, racionais, lógicos, toda a complexidade de questões que envolvem a humanidade, né? Então, considerando, né, precisa considerar uma teia de relações que faz emergir o sujeito no diálogo constante com o objeto do conhecimento, tá certo? Então, a gente tem diversos elementos que precisam ser considerados na busca por essa construção de conhecimento, tá? Fugindo de abordagens simplistas, reducionistas, né? Para quem não sabe o que é o reducionismo, é quando a gente busca por uma única lógica interpretar um fenômeno. E isso não é possível, né? Porque existem várias outras lógicas que também podem estar corretas e podem conviver perfeitamente com a lógica
predominante, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa aprender a conversar e fazer esse diálogo de saberes, certo? E aí, essa questão do diálogo do saber é algo bastante interessante e que se mostra através de alguns fatores que podem nos ajudar, né? São, na verdade, o primeiro passo para que a gente saia desse pensamento isolado, simplista, reducionista e passe a fazer abordagens complexas dos temas que a gente vai estudar, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Através de abordagens transdisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares ou pluridisciplinares, tá certo? A gente ouve falar muito, né, em interdisciplinaridade, em transdisciplinaridade, como que isso funciona na prática? O que eu vou dizer para vocês? No direito, né, nós temos o sério problema, já falei isso outras vezes, né, que o Luiz Roberto Guará chama de senso comum teórico dos juristas. A gente acha que a gente sabe tudo, que só precisa estudar a lei e dizer como ela funciona. Não é assim, né? Quando a gente faz isso, nós estamos trabalhando num ponto de vista simplista, a gente não quer isso. A gente precisa, então, conversar com as outras ciências. Conversar para poder fazer uma abordagem minimamente mais próxima da realidade e que responda aos anseios e que busque atender, então, o que o direito necessita, né? Então, a gente tem essas quatro formas de pensar, né, complexamente, e aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas, na verdade, fazer a diferenciação entre elas, ok? Então, eu vou começar aqui de baixo para cima, né, na base da pirâmide. Nós temos aqui a multidisciplinaridade, como sendo a organização mais tradicional dos conteúdos. Acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas sem que haja relação direta entre elas. Então, o que uma abordagem multidisciplinar faz? Ela fala de forma separada os diversos pontos de vista de diversas áreas do saber. Então ela vai dizer, segundo a história é isso, segundo a filosofia é isso, segundo a psicologia é isso, segundo o direito é isso, segundo... Então ele vai fazendo essa compartimentação do conhecimento sem que haja diálogo entre essas concepções, tá? Na pluridisciplinaridade nós temos então, ela localizada aqui um pouco acima da base da pirâmide, que reflete a existência de relações complementares entre disciplinas, mais ou menos afins. Diz respeito ao estudo de um objeto de uma única disciplina. Tá? Então você não vai ter ainda várias disciplinas, você vai ter uma disciplina, mas através de diversas disciplinas ao mesmo tempo, que integram o conhecimento. Então você analisa uma disciplina e aí faz abordagens complementares, traz pequenas, digamos assim, pequenos conhecimentos de outras disciplinas para complementar aquela disciplina principal que está sendo avaliada, tá? Então esse é o primeiro passo, vamos dizer, enquanto a multidisciplinaridade todo mundo está separado, na pluridisciplinaridade a gente começa então a conversar. A interdisciplinaridade é o próximo passo, que faz então a interação entre duas ou mais disciplinas. Então na pluri eu tenho análise de uma com inclusão de informações complementares de outras disciplinas. Na interdisciplinaridade, eu já vou ter duas ou mais disciplinas conversando diretamente, ok? Quando duas ou mais disciplinas interrelacionam seus conteúdos para aprofundar determinado campo do conhecimento, então nós estamos diante da interdisciplinaridade. O ponto principal, ou digamos assim, o ponto mais alto dessa interação é conhecido como transdisciplinaridade. E é isso que, inclusive, consta nos documentos oficiais que regulam, por exemplo, a universidade. Né? Então, a universidade ela tem uma série de regulamentos lá pelo MEC que vão dizer, né, e vão determinar que a gente trabalhe na perspectiva da transdisciplinaridade. Né? Então, sempre trazendo, isso é algo que está nos documentos oficiais, que a gente precisa nas nossas abordagens dentro de sala de aula, trazer temas transversais para vocês, para que vocês possam fazer a aplicação da realidade ao direito e vice-versa, né? E não só
olhar para o que a gente tem dentro do curso. Então, essa transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre disciplinas, uma integração global dentro de um sistema totalizador. A abordagem mais complexa em que a divisão de disciplinas deixa de existir. Então, numa perspectiva transdisciplinar, eu não estou falando especificamente sobre uma disciplina, mas eu consigo fazer a relação entre todas elas como se eu não estivesse partindo de uma ou duas áreas do conhecimento ou disciplinas específicas, tá? Então, é o grau máximo de interação entre as disciplinas. Aqui eu tenho um outro gráfico que ajuda também a compreender isso, né? A gente tem aqui, ó, multidisciplinaridade, os quadradinhos separados, né? A pluridisciplinaridade, eu tenho aqui esse quadradinho do meio e eventualmente vou emprestar para aqui para o quadradinho do meio a pressupostos ou informações dos outros quadradinhos, né? Na interdisciplinaridade, vocês podem perceber que o grau de interação entre as disciplinas representadas pelos quadradinhos é maior, né? Mais interessante. E na transdisciplinaridade, então, todo mundo conversa com todo mundo, sem essa distinção, né? Ou sem esse foco numa ou mais áreas do conhecimento específicas, tá certo? Então, aqui é um gráfico também que ajuda bastante a gente a compreender isso. Então, gente, recapitulando, transdisciplinaridade trata da integração de diferentes disciplinas, pois não devem existir fronteiras entre as áreas de conhecimento e a interação chega a um nível tão elevado que é praticamente impossível distinguir onde começa uma disciplina e termina a outra, tá? É similar ao movimento das pesquisas acadêmicas e da própria vida, né, que a ideia de transdisciplinaridade proporcione possibilidades de articulações e contextualizações de conhecimento. Então faz parte da vida, né? A vida da gente é complexa e não tem tanta essa fronteira. Então a transdisciplinaridade vai partir desse pensamento. Multidisciplinaridade, a solução de um problema torna necessário obter informação de duas ou mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas envolvidas no processo sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas, tá? Informações complementares que vão entrar. Na pluridisciplinaridade, eu tenho aqui a justaposição de disciplinas mais ou menos próximas com um certo nível de relação, em que se limita à troca de informações, não existindo, no entanto, uma profunda interação ou coordenação. Lembram? Eu vou emprestar informações que vão servir de complementação para outra disciplina principal que está sendo analisada. E a interdisciplinaridade consiste num tema, objeto ou abordagem, em que duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre si, para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado. Aqui, ó, é um efeito do conhecimento sobre a ordem dos fenômenos, mas não um conhecimento que se limita ao resultado de disciplinas científicas, consideradas isoladamente uma das outras. Ao contrário, onde cessa o conhecimento disciplinar, começa então a construção desse plus, que não é dado de antemão. Então, a interdisciplinaridade é algo bastante utilizado em vários âmbitos de construção do saber. Existem programas de pós-graduação, por exemplo, que são interdisciplinares, em que se busca essa abordagem integrada a outras disciplinas, mas sem que as fronteiras desapareçam, como a gente observa lá na transdisciplinaridade, tá, pessoal? Então, também não é legal a gente dizer que existe uma forma de integração ou de articulação melhor do que a outra. Depende do objeto de estudo, tá certo? Outra questão também, né, é a articulação, colocada aqui, sobre a interdisciplinaridade. A articulação de diferentes disciplinas para melhor compreender ou administrar situações de acomodação, tensão ou conflito explícito entre as necessidades humanas, as práticas sociais e as dinâmicas naturais, certo? Então, para que a gente consiga fazer essa análise. E então, eu finalizo a nossa aula de hoje trazendo uma frase desse maravilhoso Edgar Morin,
né? Em que ele nos fala um pouco acerca da complexidade humana, né? A consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não verdade. Tá certo, pessoal? Então, vamos, a partir de tudo que a gente for pensar na universidade, pensar sempre nessa perspectiva complexa, né? Buscando produzir novos olhares, novos conhecimentos, novas soluções para os problemas que a sociedade enfrenta, né? Para isso que a gente assume o desafio de viver e de praticar o direito também. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.